Olha, meu primeiro VT, hein, Parabéns, povo? e vamos lá, boa sorte. Vai lá, vai lá, vai lá. A relação entre as pessoas e os bichos está cada vez mais intensa. Gostou? Uma convivência saudável, mas que merece cuidados. Os pets podem transmitir mais de 100 doenças. E é isso que nós vamos conhecer agora na reportagem da Natália Arcuri. Animais domésticos na mira da medicina. Você já parou para pensar que a lana poderia transmitir alguma doença para você? Não, acho que nunca. Beijar o bichinho de estimação pode ou não pode? Hoje você vai conhecer os sobreviventes de doenças que podem estar dentro de casa. Então chegou a um ponto que eu tenho que fazer transplante pulmonar para poder tentar ter uma vida normal, né, daqui para frente. Como impedir que a relação entre o homem e seus melhores amigos se torne uma ameaça à saúde? Hoje em dia o animal está em cima de uma cama, né? Está cada vez mais próximo do ser humano como um integrante real da família, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo o que pode acontecer com isso, né? Eles fazem parte da vida de muita gente. Sempre cuidando direitinho, são como filhas delas, né? Então tem que ter o maior cuidado. Dormem comigo e tudo. Amigos pra toda hora. É bom ter ela dentro de casa porque é uma companhia, né? O tempo que eu tô sozinha, eu não estou sozinha, estou com ela. Mas será que nós conhecemos os perigos dessa relação tão próxima entre bichos de estimação e seres humanos? Acho que a gente fica tão apegado que a gente nem pensa nisso. Este infectologista explica que a população relaxou depois que a raiva, motivo de preocupação nas décadas passadas, foi controlada com campanhas de vacinação. O bicho que é tratado, que está dentro de casa, que é vacinado, as pessoas acham que não transmite doença alguma, né? Uma vez que você pega, por exemplo, seu animalzinho e leva ele para passear, na hora que você leva para passear, está entrando em contato, por exemplo, com fezes de outros animais, que eventualmente podem transmitir doença. Segundo um estudo da Universidade da Califórnia, os animais domésticos podem transmitir mais de 100 tipos de doenças. Entre as mais comuns está a temida leptospirose, que pode ser fatal. A bactéria que causa a doença está na urina dos ratos, mas pode pegar carona nas patas dos animais domésticos. Por exemplo, você tem um gato na sua casa, e esse gato, muitas vezes, ele vai fazer os seus passeios por aí, e muitas vezes encontra rato, né? E o rato é portador da leptospirose. Então, o que acontece? O gato pode matar o rato, morder e se contaminar com a leptospirose e passar para você. A lista de males que podem passar dos bichos de estimação para nós humanos ainda inclui a doença da arranhadura do gato, que provoca febre alta e inflamações pelo corpo. A toxoplasmose, transmitida principalmente por gatos, que pode provocar aborto e má formação do bebê em gestantes, além de levar à morte nos casos mais graves. A sarna presente em cães, gatos e outros animais é mais um problema comum. Provoca coceira e feridas na pele. Tem ainda a criptococose. Ela está no ar e é transmitida pela poeira das fezes das aves. A doença pode levar à falência dos pulmões e causar danos cerebrais irreversíveis. E não adianta se deixar levar pelas aparências. É que por mais fofos e saudáveis que os bichinhos possam parecer, algumas doenças levam um tempo para se manifestar e podem ser transmitidas aos seres humanos. Por isso, é recomendado visitar o veterinário no mínimo a cada 4 meses, além de evitar se expor a situações de risco. E muitas vezes tem alguns hábitos até de estranhos, né? De tomar banho junto, eventualmente de dormir junto com o animal, né? Muitas vezes até beijar o animal da boca, né? Ou deixar o animal lamber a própria boca. E isso, na verdade, pode transmitir doenças. Simone já sentiu na pele os riscos da profissão. Pegou sarna na época da Faculdade de Medicina Veterinária. Eu tive muito contato direto com alguns animais, né, que foram resgatados de rua. E como a gente tinha que fazer esse tratamento deles todos os dias, acabei pegando, né, a sarna sarcóptica. Hoje ela só atende com a proteção das luvas, máscara e jaleco e adverte: a garantia de uma relação saudável entre bichos e seus donos é a prevenção. Então, se o animal convive com você na sua cama, em cima da sua mesa,
no seu sofá, precisa sim, é recomendado fazer um banho pelo menos a cada 15 dias, né, no animal, aparar unhas, fazer limpeza de ouvidos. Isso é uma higiene fundamental para aquele animal que vive muito próximo ao seu dono, né? O alerta vale também para quem tem pássaros. A gaiola não deixa o animal fugir, mas também não impede que aves doentes se aproximem. Os pássaros de casa têm que ficar distantes, não tendo acesso aos pombos na rua, né? Porque tem muita gente que põe viveiros dentro de casa, os pombos pousam ali para comer e se alimentar junto com os nossos pássaros. E isso pode haver uma troca de doenças, disseminação de doenças, né? O vilão está à solta em parques, ruas e até nas casas. Alexandre luta há 6 anos contra uma doença sem cura transmitida pelos pombos. Hoje, se não fosse o tubo de oxigênio que você carrega com você, seria impossível. Alexandre foi infectado pelo fungo presente nas fezes das aves, que, quando inalado, pode comprometer a saúde. Os primeiros sinais da doença, como o cansaço extremo, foram confundidos com uma pneumonia comum. O diagnóstico correto chegou tarde demais. Foi constatado também biópsia, né, no laboratório, que era pneumonia de hipersensibilidade devido à exposição ao agente do pombo. Este exame mostra a condição dos pulmões do Alexandre. Boa parte dos órgãos foi comprometida pela doença e a única solução é o transplante bilateral. Ele espera pelos órgãos novos há mais de 3 anos. Segundo os médicos, a qualquer momento. Pode ser hoje, semana que vem, daqui a um mês. Que eu estou bem, como eles dizem, na boca para ser chamado. No caso do Marcos, a ameaça estava no quintal de casa. Para ser mais exata, nas fezes dos gatos da vizinha. Provavelmente, uma das vezes que eu peguei, né? Não foi toda, foi uma das vezes que ela respirou, que a imunidade estaria mais baixa, foi aonde ela subiu para a cabeça e foi aonde que ele faz o estrago, né? Marcos teve um dos tipos mais raros e graves da toxoplasmose. Estima-se que metade da população já entrou em contato com o agente infeccioso, mas apenas uma pequena parte desenvolve a doença. Quando eu fui levantar da cama, minha perna estava mole, né? Não estava funcionando direito. Meu braço, meu olho, a minha boca, o nariz, assim, estava tudo adormecido, tudo esse lado. Eu pensei que eu tinha tido um derrame. A toxoplasmose provocou lesões irreversíveis no cérebro do Marcos, que até hoje, 10 anos após o diagnóstico, o impedem de movimentar o braço e uma articulação da perna. De tudo isso que você passou, qual é a lição que você tira entre essa relação entre o homem e o animal? Na minha vida, eu acho que tem que ter essa relação, porque o homem e o animal está aí no mundo, então nós temos que ter. Só que precisamos saber qual que é o limite do animal e qual é o limite do homem, né? Toxoplasmose, sarna, leptospirose. Saiba agora como esses inimigos podem invadir a sua casa com o Dr. Antônio Spreusser no estúdio do Hoje em Dia. É isso aí, como a gente ama muito esses caras aqui, então a gente tem que tomar todos os cuidados para que a convivência em casa seja segura, seja tranquila. Temos convidados especiais aqui, pessoas que são apaixonadas pelos seus bichinhos de estimação, como a gente já apresentou, querido amigo Nico Puig, a Angelita Feijó, os dois estão aqui, vão conversar com a gente, com o Dr. Spreusser sobre isso. Tem enquete também lá no r7.com. Você se preocupa com as doenças transmitidas pelos animais domésticos? Sim ou não? Entre lá e dê a sua resposta. Eu estava conversando no intervalo aqui com o Dr. Spreusser e estava falando isso de coração aberto mesmo, porque a gente às vezes esquece desses limites, Dr. Spreusser. A gente é tão apaixonado por esses bichinhos que a gente realmente esquece. Por isso que a gente tem que lembrar o pessoal, para que a convivência seja sempre de alegria e não de problemas, não é isso? Você sabe, Zucatelli, que é uma coisa muito interessante, que toda vez que você tem um animal, por exemplo, um passarinho, eu vejo às vezes pessoas com papagaio, ficam falando com o papagaio mesmo, me dá um frio na barriga. Porque a gente sabe que um simples papagaio, uma pomba,
um cachorrinho inofensivo como esse, né? Sério, Paçoca? Dentro deles tem uma outra estrutura de bichos. Eles têm fungo, bactéria, eles vivem com uma outra coisa que nós não temos. Tá. E muitas vezes, Catelli, eu olho para você como se fosse meu filho. Muito Você obrigado, precisa se que honra. cuidar mais. Você Obrigado, precisa que honra. tomar cuidado com esse cachorrinho que mesmo, você tem na Paçoca? mão. Sério? Não faz Não isso. pode usar o cachorro como louro assim. faz Não posso fazer isso. Não posso usar o cachorro como se fosse um louro. Não Você posso. sabe o que acontece? Eu vou começar primeiro falando de uma doença que, graças a Deus, no Brasil, ela está quase erradicada pelos cachorros, pelos cães. cachorrinhos. Tá. Mas existe morcego. E tá o bom. morcego no ciclo aéreo, ele dá para o ser humano a raiva. A raiva, é verdade. Então, os cachorros, infelizmente, hoje em dia na Índia, ainda na China, em alguns países, a raiva mata 70 mil pessoas por ano. Imagina, aqui a vacinação dá super certo. Aliás, está chegando a época da vacinação contra Exatamente, a a raiva. Vamos falar mais sobre isso raiva, depois. Né, Nico? por incrível que pareça, no século XXI, no século XIX, o Pasteur, na França, que descobriu o vírus, que a gente vai mostrar aqui, que por sinal está atrás de mim, olha. Tá. Esse aqui é o vírus da raiva. E ele entra no Ele é corpo, feio, hein? ele é muito feio. Ele entra no corpo, Zucatelli, e ele vai para os nervos. Cada dia, 10 milímetros, ele vai em direção ao cérebro. Esse vírus adora chegar no cérebro, porque parece que ele tem um amor pelo cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele destrói o cérebro. Entendi. Então, a raiva é uma doença mortal que precisa ter vacinação do cão. E se, por exemplo, você for mordido por um cão com raiva, mas você não sabe se tem raiva ou não. Geralmente, se o cão tem raiva, ele vai morrer em 10 dias. Tá. Então, quando você está na rua, é mordido por um cão, vê se você consegue chamar o ajuda e pegar esse cão e guardar por 10 dias. Tá. Porque em 10 dias, se ele tiver raiva, ele vai morrer. Agora, se você não conseguir pegar esse cão, não sabe se ele foi vacinado ou não, você tem que tomar a vacina. Eu lembro quando eu era garoto, a gente sempre falava isso e dava um medo enorme. Ó, se um cão te morder, tiver raiva, você tem que tomar uma injeção na barriga. Então, essa vacina, ela tem duas. Pode dar no músculo ou no subcutâneo. Por isso que a gente, quando dá na barriga, a gente dá no subcutâneo, essa vacina. E é muito importante vocês agora de casa lembrarem, toda vez que vocês acordarem. No Brasil tem muito morcego. Tem mesmo. O morcego, se estiver no seu quarto, se você acordar e o morcego estiver lá, tome vacina. Porque você nunca sabe, porque o morcego, ele pica você não sente a picada dele. Tá. Porque ele na saliva, ele tem um anestésico. E você não sente ele te picar. E ele, no Brasil, atualmente, e no mundo, nos Estados Unidos, 80% dos casos de raiva são transmitidos pelo morcego. Perfeito. Nico, Angelita, à vontade. Pois Perguntas? É. Vai lá. Não, agora eu estou assustadíssimo com a ideia do morcego, né? Nunca tinha parado para pensar, né? Nico, e sabe o outro problema? É que o morcego e o cão, geralmente eles vivem no mesmo ambiente. Então, muitas vezes, o cão não tem raiva. Especialmente nas áreas rurais, né, doutor? Geralmente é nas áreas rurais. Celeiros, E você sabe que uma ocasião eu fui dar uma palestra no Nordeste e eu fui visitar uma casa, a casa estava infestada de morcego. Aí eu virei para os casais que moravam na casa, eu falei assim, mas... E o morcego? Ah, doutor, eles convivem com a gente uma sintonia. Então, não dá. Porque tem dois tipos de morcego. O morcego que gosta de fruta e o morcego que gosta de sangue. Doutor, então, agora, e a gente falando então dos bichinhos, do cão, do gato, a gente já sabe, já temos esse alerta aí. Mas os cães, os gatos, os passarinhos... Então, tem gente que tem macaco em casa também. Tá crescendo isso e também o macaco também tem raiva. Ele transforma a raiva no ser humano. Tá. Bom, agora Doutor, você... Fala, Nico. Perguntar uma coisa. Eu moro, por exemplo, num topo, num prédio, num rooftop, e os meus cachorros ficam numa área, tem uma área destinada a eles fechada e também uma área aberta, e eu vejo morcegos passando à noite, ali em cima, perto das antenas e Boa tal. pergunta. Qual seria o cuidado que eu poderia ter? O cuidado é fundamental, porque se o seu cão é vacinado para raiva, não tem problema. Ele já tem anticorpos para este vírus aqui, ó. E esse vírus horroroso. Ele chega no animal, como no ser humano, esse vírus adora ir para a glândula salivar. Então a pessoa começa a salivar muito. Por isso aquela baba, né? É isso, porque esse vírus ele vai para a glândula salivar. Tem raiva, ele saliva muito, né? E a pessoa que tem raiva, infelizmente, graças a Deus, eu só vi um caso de raiva na minha vida. A pessoa fica lá, ela morre. Quem tem raiva morre. Então a pessoa... Não tem tratamento, Não, doutor? não tem. Tem que ser vacinado de emergência. Tá. Então a raiva é considerada uma emergência médica. Algum cachorro
gato, mordeu você... Já toma vacina? Toma vacina só se você tivesse... Por exemplo, se ele me morder, eu não vou precisar tomar vacina porque eu sei que ele foi vacinado para raiva. Você não vai morder o doutor Sproster, né, se ele morder, não tem Por problema. favor, né, pessoal, que não faz isso. Agora, uma hein, outra cara. dica para quem vem do programa é o seguinte, quando você for mordido por um cão, mesmo que ele esteja vacinado, tome vacina para o tétano. Ah, bacana. Olha que dica boa. Isso é Tétano, importante. porque ele tem tétano e transfere o tétano Fale, pra Edu. gente. Doutor, muitas vezes a gente olha assim, o morcego, a vaca não vão me pegar, o cachorro ou o gato. Porém, alguns animais, principalmente no interior, por exemplo, o carrapato estrela, é perigoso porque ele pode passar um tipo de contaminação para o ser humano também. Então, febre maculosa, isso é outros tipos de importante problema, que o Edu né? está falando, porque o carrapato, ele tem uma rickettsia, que é um bichinho que dá no ser humano uma doença chamada doença de Lyme. E a doença de Lyme, ela pega as articulações e dá febre. Então a pessoa chega no consultório, foi para a fazenda, tem um carrapato e está com febre, dor nas articulações, até provoca contra a doença de Lyme. Isso a gente vê toda hora e tem antibiótico para matar e não tem problema. Agora, a sua questão é muito importante, porque o carrapato vai no animal. Às vezes você vê o cachorro se mordendo, querendo tirar alguma coisa. É um carrapato, Pode muitas ver vezes. que ele tem algum fungo, alguma coisa naquela pele dele. E além disso, o cachorro tem várias doenças de pele que passam pra gente. A sarna é uma delas. Paçoca. A sarna é uma delas. Tadinho. Passa pra gente mesmo. Paçoca não tem nada. Ele não pode ouvir isso, Paçoca pastor. é perfeito. Tá chocado. Agora, você estava falando do carrapato e eu estou aqui também em função de que apoio a campanha da leishmaniose e a gente tem o mosquito palha que vem da Mata Atlântica e que agora já está conseguindo chegar nas grandes cidades e se adaptar às grandes cidades e que é o transmissor da leishmaniose. E ele é tão pequenininho que a gente... Segura bem paradinho, Nico. É que Aquela eu não câmera sei atrás de você. se- Não, atrás de você, tá mostrando, atrás. Atrás? Aí, olha lá. Eu não sei se vai imprimir, mas ele Aí, é pegou. bem miudinho. Perfeito. E, na verdade, a leishmaniose, ela quando o cachorro é mordido pelo mosquito palha, ele tem que ser eutanasiado. Só que o que as pessoas pouco comentam é que a leishmaniose também está fazendo donos de cachorros terem que passar por uma situação muito delicada e muitos deles até entrar em óbito por conta da doença. Meu Deus. Então a gente fala do carrapato, mas a gente também tem uma série de outros casos. menores, às vezes, que passam tão desapercebidos quanto. E sabe de uma coisa... Deixa eu só chamar a atenção para você que está ligando Claro. a televisão agora. A gente está falando hoje sobre os cuidados que a gente deve ter com os nossos bichinhos. A gente é apaixonado por eles, a gente gosta de cuidar deles e a gente está reforçando a necessidade desses cuidados com os cães, com os gatos, com os pássaros, enfim, com os animais que você tem na sua casa e que fazem tão bem para a tua convivência familiar. Então você tem que ter uma série de cuidados para garantir que essa convivência seja só de alegria e não de problemas de saúde. Esse é o tema do Hoje em Dia. Então preste muita atenção. Você tem cachorro, você tem gato, você tem passarinho ou você quer ter um desses bichinhos, preste atenção que as dicas do Dr. Sproster são fundamentais para que tudo dê certo. Sabe, Zucatelli, você está com o cachorrinho no colo, eu me lembrei que muitas vezes as pessoas vão à praia e gostam de levar os cachorros à praia para correr na areia, etc. Aí o que acontece? As fezes dos animais... Que é proibido no Brasil, se eu não estiver enganado, pelo menos na maioria das cidades. No Brasil, sim. No Uruguai, não. No Uruguai, eles Mas olha têm que hábito coisa de levar. interessante. No intestino dele tem um bichinho que na areia, ou no chão mesmo, você está em casa, o cachorro fez cocô na sua casa, você não limpou direito, tem um bichinho nele que entra na sua pele e é chamado bicho geográfico. O famoso Já bicho ouviu falar no geográfico? bicho geográfico? Eu estou falando nome popular, mas tem os nomes eu não vou ficar falando. Mas todo mundo conhece desse jeito. O geográfico está no intestino do animal. E na saliva dele também tem bactérias que você vai beijar o cachorro e tal. Essa saliva dele, em contato com o nosso corpo, também pode dar umas outras febres importantes. Então, dá um beijo no cuidado, cuidado com o contato do animal. Cuidado com o contato do animal. Tem que ter alguns limites, né, doutor? Claro. Não tem jeito. Uma coisa importante Vamos que lá. eu queria sempre lembrar, Fale. aqui a gente tem um arranhado do gato. Ah, tá bom. Vamos Por falar exemplo, dos gatos. Falamos dos cães agora. O cão, ele morde. Então, é a peraí. defesa dele. Então, o gato, ele arranha. Então, peraí, daqui a pouco você vai falar sobre os riscos, então, desse arranhão, o que acontece, o que você deve fazer, de que maneira você deve limpar, qual é a higiene que você tem que fazer depois que isso acontece. Se também tem algum cuidado de vacinação, como o Dr. Sproster contou a respeito do tétano ou da raiva no caso dos cães, o Dr. Sproster vai falar sobre os gatos, sobre os pássaros e muito mais. É prestação de serviços para você. Falando sobre os cuidados que devemos ter com os nossos bichinhos de estimação, falamos dos cães, falamos dos cuidados em caso de uma mordida, de um cachorro que você não conhece, da necessidade, da importância da vacinação dos pequenos. Isso é fundamental para uma convivência segura em casa com a nossa família.
família, tem a enquete do Hoje em Dia. Você se preocupa com as doenças transmitidas pelos animais domésticos? Sim ou não? r7.com/hoje em dia e a gente quer saber a sua opinião. Antes do intervalo, o Dr. Spreusser falou sobre os cães e sobre os gatos. O que acontece quando a gente leva um arranhão de um gato, que é a defesa dele. O que acontece, Dr. Spreusser, especialmente o que a gente deve fazer numa situação como essa? Exatamente. Toda vez que você é arranhado por um gato, a unha do gato, bem na unha dele, não é na unha dele, a unha dele é bonitinha, ó. Mas na unha do gato, quando ela te arranha... Explica pro doutor Spreusser, eu sou cachorro. Doutor, dançou, doutor. Dançou, doutor. E agora, doutor? E agora, doutor? Boa paçoca, boa paçoca. Você sabe o que acontece? Na unha do gato tem uma bactéria representada aqui. Aliás, a arte do Hoje em Dia está cada vez melhor do você, doutor. Parabéns, hein? Essa bactéria, a Bartonella, ela entra na pele e aqui na pele essa bactéria vai entrar e vai formar um caminho vermelho. E imediatamente os gânglios debaixo da pele vão ficar aumentados e a pessoa tem febre, fica doendo muito essa região. Isso em inglês é chamada cat scratch fever, ou a febre do arranhão do gato. E é uma coisa muito frequente em pronto-socorro, em consultório. Então vamos lá, e o que a gente faz? Levou o arranhão? Lava com água e sabão. Água e sabão. Na hora. E seca. Deixa sequinho e lava com água e sabão toda hora. Não passa nenhum antisséptico, nada assim? Não passa nada. Nem água oxigenada, Normalmente o teu corpo tem defesa para esse tipo de bactéria. Tá. Mas, às vezes, em uma semana, 10 dias, você pode desenvolver essa doença. É uma doença benigna, mas que dá febre, incomoda. E nos Estados Unidos, como tem muito gato, é uma doença endêmica. A criança chega na escola, vai para a diretora e fala, eu estou com isso daqui, pronto. Cat scratch fever. Deixa eu aproveitar que você falou da criança, porque a Angelita tinha uma pergunta sobre as crianças. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Angelita. Eu tenho 3 cachorros em casa, né? Eu sou alucinada por cachorro e trato como filhos. É verdade. Bom, e a gente não, viu? Não. A gente não. Mais ou menos, né? Dormiu na minha cama, aquela coisa toda. Bom, aí a minha filha nasceu agora com 3 meses. A gente toma agora um certo cuidado, aquela coisa toda. Eu não chego muito perto mais dos cachorros. Ok. Mas eles entram, às vezes, no quarto dela. Não coloquei tapete no quarto. Mas tem aquele ditado, a criança tem que começar a conviver com o cachorro para criar imunidade. Isso confere? Não confere. Confere até certo ponto, porque como a seu filhinho é muito pequenininho, ele ainda não tem defesas como nós temos. Então, sempre, Angelita, a dica que eu te dou é diferenciar o ambiente do animal e o ambiente da sua casa. Não deixa subir na sua cama. Não deixa porque a unha hoje eu não dele... deixo mais. Sabe a patinha dele? Eu sofro, eu vou te falar que eu Angelita, sofro. sabe que a patinha do cachorro que está passeando na casa, na rua, em qualquer lugar... É igual você andar de sapato na sua cama, entendeu? Tem muita bactéria, muito fungo. Então, mas peraí, se ele chegar da rua, a gente lavar a pata direitinho, fizer uma bela higiene, aí Mas melhora. o grande problema dele, Zucatelli, é que no intestino do animal tem coisas que nós não temos. Entendi. Ele vai lamber o nenê. Eu sei que o cachorro vai lamber o nenê. Tem curiosidade, por exemplo, eu deixei a minha filha em cima da cama, fui no banheiro 2 minutos, a minha bulldog francês saltou em cima da cama. Quer dizer, eu não sei se ela queria morder, se ela queria lamber, mas eu levei um super susto, é não muito sei. perigoso, evite e não deixe entrar em contato, pelo menos até o 1º ano de vida. É a dica que eu te dou. Por quê? Porque a criança está muito imune a muitas... muitas... Então, quem deixa a gente ver aquelas fotos assim de cachorro lambendo o bebê. Não deixa, não é adequado. Você vai conversar com o teu pediatra, que é meu amigão lá... Ele vai brigar comigo. Ele vai brigar com você. Fala, eu queria perguntar alguma coisa. Porque você não consegue controlar o animal, você não sabe o que ele está lambendo, como ele está lambendo, ou não, aonde ele está, como ele está 24 horas. É muito perigoso. Quando ele volta, você sabe que ele está dentro da casa, está assim, mas quando ele está fora, você não sabe o que ele está fazendo. E o instinto dele é diferente do ser humano. Mal comparando. O cachorro vai lá, tá andando no meio do mato, ele vê um cocô lá, ele lambe o cocô. Ele volta para dentro de casa. Não, e às vezes o nenezinho dela quer pegar o cachorro, puxar o dente, a orelha, o cachorro pode ter uma reação, É perigoso, não vale a pena. Tá? Bom, e vamos falar dos passarinhos. Bom, então o gato é isso. Só que o gato depois, Zucatelli, no finalzinho eu preciso falar da toxoplasmose, que é o gato, hein? Tá bom. O gato esconde dentro dele o toxoplasma e ele entra no pulmão e dá essa doença que a gente viu também no nosso... Embora o nosso no VT, ele teve uma provável blastomicose ou criptococose pelo pombo. Tá. Mas para terminar o gato, eu só queria falar que o gato também leva ao ser humano uma zoonose. Toda doença que o animal passa para o homem é chamada de zoonose, chamada toxoplasmose. E a toxoplasmose, se não for curada a tempo, pode evoluir e pode até levar à morte. Mas como que transmite isso? Pelo ar?
Geralmente Saliva do gato? pelas fezes do animal, tem pó, fica poeira. E essa poeira entra no corpo humano e você nem vê. Por isso que toda vez que o gato ele faz cocô no lugar, você tem que limpar aquilo logo. Rápido. Porque ali tem toxoplasmose e ela vai para o corpo humano. Você vai mexer. Muitos açougueiros que trabalham com carnes de porco, que não tem asseio. Porco tem toxoplasmose também. E o homem transmite isso pela mão também. Então a higiene é muito importante de gato, cachorro, pássaro. Por falar em pássaro... Só para a gente terminar os pássaros. Só para terminar pássaro, o pássaro tem uma bactéria chamada a psitacose, que dá para o homem a psitacose. A psitacose, a ornitose, as doenças e as pneumonias atípicas, Zucatelli, são muito importantes. E o pombo, aquele pombinho que você vê bonitinho, ele pode levar para o homem a blastomicose. A blastomicose é um fungo que vai para o pulmão. Então, quando você vê aqueles pombos cheios de fezes secas do pombo, aquilo pode entrar nos escritórios, na cidade, nas ruas, você pode aspirar esse pó que tem as fezes dos pássaros em geral e você pode ter pneumonias no pulmão, como essa daqui, ó. Aqui é um corte, aqui é o fungo que está aqui dentro da blastomicose e também tem outras pneumonias como a psitacose, aquele periquitinho bonitinho que vocês têm em casa. Sabe, periquitinho, aqueles branquinhos, dão essa doença para a gente, que é a doença pulmonar ou a pneumonia típica, que leva a um quadro pulmonar, às vezes, que pode evoluir para insuficiência respiratória. Então, cuidado, passarinho, nunca dentro de casa. Passarinho pode ficar dentro de casa algumas vezes, mas deixa ele na varanda, no quintal. Na varanda, em ambientes abertos, para você não respirar o mesmo ar do passarinho. E com o gato, com o cachorro, muita higiene, muito cuidado e vacinação. Vacinação, veterinário, banho a cada 15 dias no máximo. Ter o lugar dele sempre asseado, isso é muito importante. Perfeito, dicas muito boas para você aí de casa. Doutor, muito obrigado. Mais Prazer uma vez, viu? Muito bom. Boa semana a todos. Muito obrigado, muito obrigado. O Paçoca te deu uma lambida. Me deu uma lambida. Só para avisar. Deixa eu ver o que o pessoal disse na nossa enquete, r7.com/hoje em dia. Vamos lá. Você se preocupa? Sim, o pessoal se preocupa e por isso toma cuidado. E se a gente tomar cuidado, dá tudo certo. O importante é a gente cuidar direito dos nossos bichinhos com vacinação, com acompanhamento do veterinário, com as informações do nosso médico, no caso das crianças, do pediatra e com muita higiene. Tudo funciona muito bem, eles só querem um monte de carinho porque eles dão isso pra gente, certo?